Você acende um fósforo, bota na mão da criança. Aí ela vai e se queima. Ai! A culpa é dela ou a culpa é de quem deu o fósforo? Porque a gente pode argumentar que a responsabilidade é da criança, que ela que se queimou. Mas a gente pode argumentar que a responsabilidade foi do adulto, que na verdade foi a irresponsabilidade do adulto de ter botado um fósforo na mão da criança. E aí, quem que tá certo? O que você concorda? O que faz sentido pra você? Porque é o seguinte, o Banco Central do Brasil divulgou ontem uma análise técnica, detalhada e com uma série de informações sobre o mercado de apostas online no Brasil e sobre o perfil dos apostadores. Quando essa análise saiu, eu peguei pra dar uma lida no documento e olha, tem coisas que me deixaram assim chocado, de certa forma até revoltado. Então por isso eu decidi gravar um vídeo aqui hoje explicando os principais pontos de todo esse documento e a minha opinião pessoal sobre todo esse mercado de apostas que vem crescendo no Brasil. Mas antes de mais nada, dê o seu like e se inscreva aqui no canal. No comecinho do documento, o Banco Central ele já deixa um disclaimer. Ele diz assim: inicialmente, cabe ressaltar que essa análise apresenta desafios, já que muitas das empresas que operam jogos de azar e apostas online o fazem sob nomes que não correspondem aos divulgados na mídia. E várias delas não estão corretamente classificadas no setor econômico apropriado. Isso exige uma identificação criteriosa. Além disso, muitas dessas empresas não atuam exclusivamente no setor de apostas, podendo ser substituídas ao longo do tempo, o que torna a análise ainda mais complexa. Kaique, se um adulto pegar um fósforo aceso, der na mão da criança e a criança se queimar, a culpa é da criança ou é do adulto? É do adulto. Mas por que quando alguém joga na bet e perde, o pessoal para defender a bet fala a responsabilidade é que de quem jogou? E o adulto aí, no caso, ele tem a maior responsabilidade porque ele sabe do risco. Aí entra o ponto, não, mas a pessoa sabe. Será que a pessoa sabe do risco? E tá escrito lá grandão. Mas tem gente que é ignorante, cara. Tem gente que não consegue. Adicionalmente, deve-se realçar que os resultados são estimativas, sujeitas aos riscos dos pressupostos adotados e são resultados preliminares, dado que o aprofundamento da análise ainda está em desenvolvimento. Então, o que o Banco Central está querendo dizer aqui? Basicamente, todos esses resultados eles são estimativas e, de fato, eles podem mudar se for feito um estudo ainda mais aprofundado. Mas são essas informações que a gente tem até o momento, eu vou usar elas como base para tudo que eu vou falar aqui. Mas se mudar, mudou. Você tem bets, jogos de azar, cassino e loteria. São 4 conceitos diferentes que se misturam. Bet são apostas esportivas. Quando eu falo bet no vídeo, às vezes eu falo meio generalizando, as pessoas também. Isso tá errado. Deixa eu deixar clara a diferença. As bets, elas geralmente focam em eventos esportivos com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então você vai apostar, o São Paulo vai ganhar do Corinthians, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar de não sei quem. E aí você tem odds, né? Você tem estatísticas que te pagam tanto se você ganhar. Aqui existe um grau de estudo e previsibilidade que pode acontecer, claro, mas a casa sempre ganha porque ela tem spread pros dois lados, então no tempo você tem estatística jogando contra você. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Mas se alguém ganhar, vai ser muito raro. Geralmente as pessoas que mais ganham dinheiro vão ser aquelas que vão te ensinar a jogar e etc. E nada contra ensinar, eu ensino investimentos também. Só que eu ganho muito dinheiro com investimentos, eu mostro pra você publicamente. Então se você compra curso de alguém assim, você tem que ver a pessoa ganhando dinheiro constantemente, não é por 1, 2, 3 meses. A pessoa precisa ganhar dinheiro por alguns anos aí. Segundo, tem os jogos de azar. Jogo de azar é uma atividade que depende exclusivamente da sorte. Não tem influência do jogador. Jogo de azar, você não tem nada a ver com previsibilidade, noção, é um jogo de azar. É só sorte. Que é muitos dos jogos online que tem hoje. Você vai apertar um foguete? Cara, você não tem influência no que vai acontecer aqui. Caça-níquel, você não tem nada a ver com isso, não tem habilidade. Aí cassino. Cassino é um local onde se realizam diversos jogos de azar e também jogos que envolvem habilidade. Poker, o blackjack tem uma estatística contra você, mas a estatística não é tão grosseira. O poker tem habilidade envolvida. Mas aí você tem roleta. Você joga na roleta, aí você tem um monte de velhinho aqui. Aí ele fala assim, agora vai dar vermelho. Você fala, por quê? Ele fala, porque a última deu preto. Estatística é uma loucura. Aí ele fala, agora vai dar preto. Fala, por quê? Porque deu 5 vezes vermelho já. Pô, que loucura. Isso aqui não tem nada a ver. A casa sempre ganha. Aprende isso. A casa sempre ganha. Então o que você faz? Se torne a casa. Como que você faz pra se tornar a casa? Traga as estatísticas a seu favor. Loteria. Loteria é jogo de azar. E você compra os bilhetinhos e vê se você ganha. Então tem essa diferença. No vídeo eu vou falar bets, etc e tal. Mas existe essa diferença clara. Mas vamos começar com o ponto 1 que eu quero destacar. Primeiro, comparativo entre apostas online e loteria. Eu sempre achei muito louco o fato de que as casas de aposta eram proibidas. A gente não podia jogar aqui. Mas as loterias não. Então você pode jogar um jogo de azar, como a loteria, Mega Sena e tal, e a bet você não podia. Não é que um tá certo ou tá errado, mas assim, acho que os dois deveriam ter condições parecidas. A gente vem aqui, ó, essa tabela que você tá vendo é um comparativo entre as apostas online e os valores gastos em loterias no mês de agosto. Vamos analisar com calma esses dados. Na coluna da loteria, os valores de loteria são a soma dos valores arrecadados em cada sorteio da Caixa Econômica Federal. Ou seja, por mês, o brasileiro estava
gastando 1,9 bilhão de reais com loteria. Agora, se a gente for olhar a coluna de jogos de azar, a gente pode ver que ela está dividida em duas colunas diferentes. Por quê? Porque a coluna do meio, que é a KINAI 92, são as bets que elas estão classificadas certinho dentro da classificação nacional de atividades econômicas. É como se fosse as empresas que estão registradas e identificadas como parte do setor de jogos de azar. Essa outra coluna, ela representa as empresas que operam com jogos de azar, mas que por algum motivo não estão corretamente classificadas nessa categoria. Se você somar essas duas colunas, a gente descobre que o brasileiro gastou 21,1 bilhões de reais com jogos de azar e apostas por mês no ano de 2024. Ou seja, 11 vezes mais do que a loteria. É muito doido ver um dado desses, porque, pensa comigo, a loteria existe há anos, na verdade décadas, e mesmo assim ela movimenta 11 vezes menos dinheiro que as bets. Sabe por que isso acontece? Porque as bets oferecem algo que a loteria não consegue, que é a sensação do controle. Nas apostas e nos jogos de azar, a pessoa acha que ela pode ganhar usando conhecimento, enquanto que a loteria é só sorte. Então você vai lá no foguetinho, você tem a sensação que você pode controlar aquilo, porque basta você clicar o dedo na tela e pronto, o foguete para de subir e você ganha a aposta. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Isso sem falar que as bets estão na palma da sua mão, então é muito mais fácil para qualquer um acessar e começar a apostar em tudo que vem pela frente. Agora vamos falar sobre o que é, para mim, o dado mais chocante e preocupante de todos. Segundo o Banco Central, aproximadamente 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar e apostas no Brasil de janeiro a agosto de 2024. E só para efeito de comparação, 5,1 milhões de pessoas investem na Bolsa de Valores, 17 milhões de pessoas investem em renda fixa no Brasil e 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar em 2024. Ou seja, a cada 5 pessoas que apostam em alguma coisa aqui no Brasil, só uma investe na Bolsa de Valores. E tem mais gente mandando Pix para alguma bet no ano de 24 do que investindo em renda fixa. E se você já acha isso preocupante, então se prepara que eu vou te trazer alguns pontos ainda mais graves. O primeiro deles é, em relação ao perfil dos apostadores, a maioria tem entre 20 e 30 anos. Mas tem gente de todas as idades apostando. Uma grande parte deles tem entre 30 e 40 anos também. Segundo ponto, quem tem ali por volta de 20 anos ou menos, aposta em média R$100 por mês. Agora, quem tem mais de 60 anos e aposta, tem uma média de gasto de R$3.000 por mês. Cara, a gente tá aqui falando que a galera com 60 anos ou mais gasta em média R$3.000 por mês apostando em bet da vida. O problema é que hoje, no Brasil, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para homem ou 62 anos para mulher. E desses aposentados, 73% precisam reduzir o padrão de vida porque não pouparam o suficiente durante a vida e porque o benefício do INSS é uma vergonha e não vai te sustentar no futuro e ainda pode quebrar. Daqui a pouco você vai ter mais gente contribuindo do que gente aposentada. Cada vez mais isso acontece. No passado era o contrário. Aí daqui a pouco você vai ter mais gente recebendo que gente contribuindo, esse negócio vai explodir. Daí o que essa galera faz? Ela aposta em jogos de azar e casas esportivas. Aí ela já não guarda dinheiro durante a vida, fica dependendo da miséria do INSS, ainda vai lá e torra uma grana apostando, e aí isso daqui não faz o menor sentido pra mim, me perdoa. Terceiro ponto, e esse daqui, cara, bizarro, meu Deus do céu. O Banco Central estima que em agosto agora, 5 milhões de pessoas que pertencem ao Bolsa Família, que bizarro, enviaram 3 bilhões de reais via Pix para site de aposta esportiva. Exatamente isso que você escutou. Ou seja, tem gente em situação grave que precisa de ajuda, aí recebe Bolsa Família para sobreviver, para comer, para beber água, um monte de coisa que você precisa para sobreviver. Ela pega esse dinheiro, ela vai lá e usa uma parte do dinheiro em site de aposta. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 24 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e que, de fato, para elas é muito difícil viver uma vida digna. Eu não dizer impossível, é muito difícil. Elas precisam de uma ajuda ali do governo para se sustentar hoje e ter uma vida minimamente decente. Eu não vou nem entrar nesse mérito, se o número de pessoas que recebem benefício e se o valor é justo ou não. O meu ponto aqui é o seguinte: requisitos para entrar no Bolsa Família. A principal exigência é que a renda per capita da família deve ser inferior a um determinado limite. Para as famílias de extrema pobreza, esse limite é de R$105 por mês. Para a família em situação de pobreza, uma renda de até R$210 por mês. Essa é a galera que recebe Bolsa Família. Estão lascadas na vida. Aí a pessoa recebe um benefício de R$600 por mês se ela tiver em extrema pobreza. Aí ela tem as crianças que podem ganhar de R$150 a R$200. E se a mulher estiver grávida, ela recebe mais 200. Essa galera que tá ganhando isso, não sei nem como faz para sobreviver, realmente. Assim, é uma situação que foge da minha realidade. Já é difícil. Ela pega essa grana, investe em bet, investe entre aspas, né? Joga em bet. É revoltante.
triste pensar que os nossos impostos, que todo ano batem recorde de arrecadação e que deveriam ajudar a melhorar a vida de quem precisa, acabam sendo desviados para sair de aposta. Cara, é revoltante e triste pensar que o nosso dinheiro tá indo parar nas mãos das empresas que lucram com o desespero e com o vício. E acaba virando um ciclo cruel. Aí a gente paga imposto pra caramba, com a justificativa de que o governo vai ajudar quem realmente precisa, mas na prática, parte dessa grana acaba em lugares que destroem ainda mais essas famílias, porque me perdoa. Já é difícil pra alguém ganhar uma aposta se a pessoa tiver informação privilegiada, QI acima da média, a noção da vida. Aí uma pessoa dessa, que tá sem estudo, sem comida, desnutrida, vai jogar, vai ganhar? Não vai ganhar, vai perder. Estatisticamente todo mundo perde. Imagina então essas pessoas que não tiveram educação, que não têm onde cair duro. Isso é absurdo. E aí o senador Omar José Abdel foi quem solicitou ao Banco Central do Brasil essa análise sobre o mercado de jogos de azar e aposta online no Brasil. Aí logo depois, ele enviou uma nota ao Poder 360 com algumas outras informações bem interessantes. A primeira delas é que as bets já receberam pelo menos 10,5 bilhões de reais de pessoas que recebem o Bolsa Família só nesse ano de 2024. A segunda informação é que 8,91 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família enviaram R$ 147 reais por mês para casa de apostas. E dessas 8,9 milhões, 5,4 milhões são chefes de família, que são quem realmente deveria se preocupar com o sustento da casa, dos filhos e tudo mais. Você, influenciador, toma cuidado, viu? Toma cuidado. O seu seguidor, eu sei que você fala, né? Ah, olha só, joga quem quiser, não tô brigando ninguém, não tô apontando arma na cabeça de ninguém. Mas eu tô falando para ir para se divertir, não tô falando para você ir para ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, igual no passado falavam. Mas saiba que, querendo ou não, seus seguidores estão se suicidando, se endividando, quebrando, e você tá melhorando de vida financeiramente. Toma muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado. Quando eu casei, a minha esposa tinha fechado um contrato de 5 milhões com uma bet. Grande. E um contrato que ia fazer muito mais dinheiro depois. E aí um monte de gente começou a virar embaixador de bet e tal. Eu cheguei pra minha esposa e falei, vamos cancelar isso. Você não tem noção do que você tá fazendo. Ela realmente não tinha. Algumas pessoas às vezes é por ignorância, outras não. Outras ganham dinheiro a qualquer custo. Você vai cancelar esse negócio. Vieram cobrar multa, porque o contrato já estava assinado. E é isso mesmo. Que se lasque. Não vamos falar de bet. E bom, você já deve saber a minha opinião, né, sobre casa de apostas nesse momento. Qual que é o ponto? Nem todo mundo tem discernimento, sabedoria e patrimônio pra se divertir assim. Eu gosto quando eu pego e vou pra algum lugar. Aí tem um cassino em algum lugar. Eu pego um dinheirinho, boto no bolso direito, vou jogando. Tudo que sai, eu boto no meu bolso esquerdo. Quando acaba o que tem no meu bolso direito, pronto, eu paro de jogar. Qual que é o ponto? Eu tenho mais capital, eu tenho esse controle emocional e é isso. Mas nem todo mundo tem. Tem pessoas que quebram por isso. Eu sempre falei pra você não jogar em casas esportivas, não jogar na loteria, não jogar no jogo do bicho, não jogar em nada. Eu achava que apostar como forma de diversão não fazia mal, não recomendava como investimento, claro, mas como um passatempo, por que não? Eu sempre disse isso, né? Depois de ver esses dados do Banco Central, eu acho difícil continuar pensando assim. Não é que as pessoas não deveriam ter a própria responsabilidade. É que elas não conseguem, simplesmente isso. O brasileiro não tá preparado para isso. E o que era para ser entretenimento tá virando um problema sério. Tem uma linha tênue entre diversão e vício. E muita gente está ultrapassando essa linha sem nem perceber. É óbvio que cada um tem a liberdade de fazer o que quiser com o próprio dinheiro, mas a verdade é que isso está sendo controle. E é quando eu vejo as pessoas gastando o que não tem, apostando pouco que deveriam usar para sustentar as famílias, isso me faz pensar onde que a gente vai parar. Eu recomendo que você invista todo mês um pouquinho para você enriquecer ao longo do tempo. E as pessoas dizem, é muito demorado, etc. É demorado, mas é seguro. É seguro. É melhor algo demorado que é seguro do que algo rápido que tem certeza que vai te fazer perder tudo. Você que escolhe. No futuro você vai ser escravo das decisões que você toma hoje. Me deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Se você acredita que deveria existir alguma forma de regulamentação no mercado de jogos de azar e que realmente acha que tem um lado bom em regulamentar. E se você é uma dessas pessoas que aposta em bet por aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau.